Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 3 de junho, quinta-feira, a Igreja nos convida a celebrar a solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, também conhecido como a festa de Corpus Christi. Esse ano, possivelmente em vários lugares, não teremos aquilo como de costume da confecção dos tapetes para vivenciarmos a procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas. No entanto, somos convidados a, primeiramente, fazer do nosso coração o lugar onde o próprio Cristo caminha. Segundo, nós mesmos somos os tensórios vivos da presença eucarística de Cristo no mundo. Peçamos que por meio da sua palavra possamos testemunhá-la a todos os irmãos e irmãs. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 14, versículos 12 a 16 e 22 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o Cordeiro Pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes, e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouçamos brevemente o comentário que nos introduz na solenidade de hoje. Reunimos-nos como família nesta solenidade do corpo e sangue de Cristo, no qual o Pai quer renovar conosco sua aliança de amor. Celebramos o Senhor Jesus, sumo sacerdote, que invisivelmente preside esta Eucaristia e se oferece a nós para fortalecer nossa caminhada rumo à convivência fraterna e à plenitude do reino de Deus. Cristo preside, se entrega e é oferecido ao próprio Deus
como vítima agradável, como alimento de cada um de nós. Por isso, amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, de São Marcos, nos convida a refletir sobre este episódio. O episódio da celebração, os preparativos para a celebração e a celebração da Páscoa propriamente dita. Jesus que vivencia, então, a ceia pascal junto dos seus discípulos. O pão partilhado para saciar a fome da humanidade. Jesus se entrega, é partilhado para saciar a nossa fome. Assim percebemos no Evangelho de hoje esta ansiedade dos discípulos para celebrar a Páscoa. E Jesus também, que vai dando os detalhes aos seus discípulos de como viver este momento. O Mestre partilha com eles o lugar da última ceia, vivenciam em plenitude este momento de entrega. Nós poderíamos dizer que nosso Senhor Jesus Cristo só teve um coração um pouco mais tranquilo ao se oferecer por amor a cada um de nós na cruz, quando Ele se entregou e se perpetuou no meio de nós como alimento. Somente após a ceia pascal, Jesus vai então em direção à cruz. Ele quis se permanecer, se colocar, ficar junto de nós, para se cumprir as Escrituras. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos. O Evangelho ainda nos convida então a olhar para a ceia e perceber que a ceia é sempre um lugar de íntima comunhão e alegria. Jesus está alegre, mesmo sabendo aquilo que iria acontecer, aquilo que estava por vir, a sua entrega, então, até as últimas consequências na cruz. Durante a ceia aconteceu a bênção e a partilha. Jesus abençoa o pão, Jesus abençoa o vinho e partilha dizendo: isto não é mais pão, é meu corpo. Isto não é mais vinho, é meu sangue. Jesus se dá como alimento a cada um de nós. Por isso, amados irmãos e irmãs, durante a ceia, Jesus abençoa, dá as palavras aos apóstolos para que a sua presença real permaneça sempre na igreja. E hoje, os sucessores dos apóstolos, os bispos, os seus auxiliares, os sacerdotes, vivem o mesmo mistério, celebram a mesma graça, atualizam o mesmo momento que Jesus realizou com os apóstolos no cenáculo, quando celebra-se cada Eucaristia, cada celebração. Assim, a festa do corpo e sangue do Senhor, nós somos convidados a celebrar este mistério da Eucaristia, momento de valorizar publicamente o grande sacramento em que Jesus nos deixou. Infelizmente, este ano ainda não podemos estar transitando nos tapetes, que é a expressão tão bonita de nosso povo, em homenagear, então, Jesus Eucarístico que anda pelas ruas, o ostensório, mas somos, ao mesmo tempo, convidados a ser este sinal da presença amorosa de Jesus a todos os irmãos e irmãs. A partir, então, desta grande experiência do encontro com o Senhor pela palavra, de recebê-lo na Eucaristia, nós somos convidados a ir pelo mundo anunciando e testemunhando. Por isso, amados irmãos e irmãs, a festa de Corpus Christi também realiza em nós a graça de contemplar a vida futura em Deus. A vida futura de um Deus que nos ama e que nos convida a sentar-se à mesa com Ele, a partilhar o pão divino, o pão que vem ao encontro dos homens. Assim, quando se chega à graça de contemplar o mistério do amor de Deus, que quer estar conosco, que se faz tão pequeno, que se dá como alimento, nós recordamos, portanto, daquele momento e vivenciamos não somente
recordamos, mas celebramos e vivenciamos com o mesmo amor, a comunhão e a alegria no Senhor. Peçamos, portanto, no dia de hoje, que o Senhor nos permita amá-lo com todo o nosso coração. Se ainda assim não tive no dia de hoje a oportunidade de ir até a igreja para receber o corpo e o sangue do Senhor, mas ao menos peça a graça da comunhão espiritual. Peça que o Senhor vá ao teu encontro, que Ele possa fazer morada em ti e que jamais se separe deste Deus que te ama e quer que possa estar sempre unido a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.